Em venda sem mimimi? Demorei, mas voltei. Vamos lá, hoje a gente vai falar sobre como vender sem parecer chato, né? Ninguém quer ser aquele vendedor chato. E é muito comum ter esse tipo de dúvida, né? De pergunta no meu dia a dia aqui. E eu acho interessante esse tema porque é algo que eu mesmo presenciei, né? Eu mesmo passei por isso na minha vida. Quando eu comecei a ter que trabalhar com vendas, eu tinha esse grande receio, né? De ser chato, de ser inconveniente. E já aí, indo para 7 anos aí, trabalhando diretamente com a parte comercial, processo de venda, né? Eu aprendi algumas coisas que eu quero compartilhar aqui com você hoje, que inclusive foi uma pessoa que me mandou essa sugestão de tema, né, no meu direct, e eu vou começar por ela aqui nessa retomada das lives aqui no meu canal aqui, tá bom? Vamos lá, então como vender sem ser chato? Eu vou trazer aqui 3 pontos específicos, é óbvio que a gente poderia aprofundar muito mais, mas a ideia não é ficar aqui trazendo exatamente como fazer, o detalhe, o passo a passo, tal, mas é desbloquear isso de alguma forma, tá? Que foi o que funcionou para mim e funciona até hoje, quando algumas vezes volta essa dúvida na minha cabeça, né? Então, como vender sem ser chato? Esses 3 pontos que para mim são essenciais. O primeiro ponto, que eu nunca tinha parado para pensar e que hoje em dia faz muito sentido para mim, é o seguinte: como que eu me comporto como comprador? Parece estranho isso, né? Mas geralmente, quando tem alguém vendendo para mim, como eu me sinto naquele momento é o que você vai sentir na hora que você estiver vendendo também. Então, se você, por exemplo, é aquela pessoa que quando vai comprar, você está numa loja de sapato, por exemplo, e chega o vendedor para te perguntar: e aí, você gostaria de experimentar alguma coisa? Ou só para falar: olha, estou aqui à disposição e tal. Se já vem aquele sentimento ruim para você, ou aquele pensamento de: puxa, já vem aquele vendedor chato, lá vem o cara querer me vender, lá vai querer me empurrar alguma coisa. Então, quando você sente isso como comprador, é natural que você sinta isso também quando você vai vender. Então, olhar para dentro nesse momento é importante, porque você vai treinando isso, né? Começa a mudar isso, a forma como você enxerga isso. Como que eu comecei a mudar isso? Eu comecei a interagir mais com os vendedores, porque geralmente eles têm treinamentos, né? Eles têm um processo que eles precisam seguir, e eu comecei a entrar no processo. Para quê? Para aprender. Então, além de eu me conectar com o vendedor, além de eu aprender com ele alguma coisa que talvez eu nunca tinha pensado, por exemplo, eu me conecto com ele de uma forma que eu consigo talvez até gerar uma possibilidade de desconto, algum tipo de bônus. Então, hoje eu adoro que vendam para mim. Então, quando eu vou, por exemplo, em cursos, né, ou imersões, ou palestras, esse tipo de coisa, o momento do pitch é o que eu mais gosto. Eu lembro lá para 2019, 2018, quando ia muito em imersão, pelo menos uma por mês, em São Paulo, de 3 dias, quando chegava o momento do pitch de vendas, em eventos de 2, 3 mil pessoas, a galera saindo do local do evento. E eu pensava: poxa, as pessoas estão aqui para aprender a vender. E quando alguém que tem o domínio da prática vai vender o que as pessoas fazem, elas saem, ao invés de simplesmente sentarem, ouvir e tentar modelar. Né? Então, geralmente, essas pessoas que têm esse tipo de comportamento na hora de compra, quando elas precisam colocar o chapéu de vendedor, elas sentem insegurança, elas ficam com receio de ser chatas, elas ficam com receio de estar querendo empurrar alguma coisa. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho essencial para você não ser aquele vendedor chato. Como que você se comporta quando você compra? Você se sente incomodado? Você se sente de alguma forma persuadido? Forçado a fazer algo que você não quer? Porque isso vai refletir na hora que você vai vender, tá bom? Então, esse é o primeiro pilar, né, que para mim foi importante. O segundo pilar, pense o seguinte: se você está vendendo algo e alguém chegou até você e te perguntou sobre aquele produto ou serviço que você faz, de alguma forma essa pessoa entende que o que você faz ou o que você entrega para ela gera valor para a vida dela, certo? Então, todo produto ou serviço, via de regra, tira alguma dor do meu cliente. Então, se eu penso que quando eu tiro uma dor do meu cliente, que pode ser o produto ou serviço que faça isso, quando eu penso que aquilo tira a dor do meu cliente, então ele comprar de mim é algo bom. Entende? Então é mais uma forma de eu entender de uma forma diferente aquilo que eu estou vendendo, sem que você precise se sentir: poxa, estou forçando algo, né?
Então, geralmente, a transformação que o produto ou serviço gera na pessoa que comprou de você, ele tem que ter uma percepção de valor maior do que o preço que você está cobrando. E quando você entende isso, quando você internaliza isso, então você entende que o que você cobra é muito abaixo do valor que você entrega. Então aí você consegue também trabalhar um processo de venda de uma forma mais natural, de uma forma onde você não se sinta de alguma forma, né, forçando a pessoa a fazer algo que ela não quer. Então se a pessoa chegou até você pelo motivo certo, o que ela precisa de fato para não ter mais aquela dor que ela está tendo é comprar de você. Então, por exemplo, se você é um terapeuta, um psicólogo de casais, por exemplo, essa pessoa chega até você perguntando sobre a terapia de casal. Ela possivelmente ou provavelmente tem alguma dor no relacionamento dela que ela precisa resolver. E o seu trabalho de psicólogo, terapeuta, vai resolver aquela dor. Logo, você vender para ela é você fazer bem para ela. Então, é óbvio que existem clientes que estão em momentos diferentes de compra. Tem aquele cliente que chega pensando, eu não sei o que é terapia, não sei como funciona, então ele quer tirar as dúvidas, ele quer entender como funciona o processo. Essa pessoa geralmente ela leva um tempo mais para se tornar de fato cliente, tá? Mas também tem aquela pessoa que já está no processo de pesquisa. Poxa, eu sei que eu tenho um problema aqui no meu relacionamento, eu sei que eu preciso de um terapeuta, um psicólogo para me ajudar, eu preciso entender um pouco mais como que funciona só esse processo, quanto que custa, tal. Então essa pessoa, ela já está mais morna, por assim dizer, para fechar. Então ela tem um tempo de decisão menor do que a pessoa que não sabe nada ainda. E tem aquela pessoa que já chega pronta a comprar. Ela já tem consciência da dor dela, ela já tem consciência da solução, no caso a terapia do exemplo que eu estou utilizando aqui, e ela apenas quer saber se ela pode pagar ou não. Então, quando você encontra essa pessoa que está pronta para comprar, você fecha. Então a venda geralmente é mais rápido. Aonde que as pessoas geralmente se sentem como o vendedor chato, por assim dizer? É quando ela precisa continuar o contato com as pessoas que estão em fases anterior de compra ainda, que estão, que a gente fala, no meio ou no topo de funil. Essas pessoas é preciso nutrir um relacionamento com elas para que elas cheguem no momento de compra. E isso você faz ao longo do tempo, entende? Então, na intenção de que todos que cheguem fecha o trabalho logo com você ou compre logo o seu produto, é muito comum ver as pessoas indo sempre atrás do próximo lead, o próximo lead, o próximo lead, o próximo lead. Só que esquece de falar com aquelas pessoas que já chegaram até ela em algum outro momento. E é aí que o dinheiro fica na mesa. Então, muitas vezes a pessoa chega até você pelo motivo certo, ela tira algumas dúvidas com você, ela só não está no momento certo de comprar. E aí o que acontece? Pelo fato de, às vezes, essa pessoa sumir, e que às vezes não é maldade dela, você para de falar com ela. E aí, neste momento, o que acontece? Vai passando o tempo, ela já criou uma certa consciência sobre aquilo que você faz e que pode fazer sentido para a vida dela. Em algum momento, quando ela precisar realmente da solução, ela vai de novo procurar um outro profissional, porque ela não lembra o contato seu, geralmente. Então, manter esse contato ao longo do tempo é essencial para que você tenha uma lucratividade maior com aquilo que você investe na parte de atração de clientes, tá? E isso não é ser vendedor chato. Isso é um vendedor que tem processo para preparar o seu potencial cliente em um cliente de fato, tá? Então, esse é o segundo fato. É o segundo pilar. Se a pessoa chegou pelo motivo certo, ela não tem por que achar você como um chato. Então, continue falando com ela, continue se conectando com ela. Quanto mais, melhor, tá? E o terceiro ponto, que também é muito comum e as pessoas não param para pensar nisso. Quando você tem uma pessoa que ainda está num processo de tomada de decisão para compra, o que as pessoas geralmente fazem? Elas mandam lá a oferta dela, de produto ou serviço, passou um tempo, de repente 1, 2 dias, fala, e aí fulano, o que você achou? Bora fechar? Aí a pessoa não responde. Passa mais 1, 2 dias, e aí fulano, ficou com alguma dúvida? Bora fechar? Passa mais 2 dias, 3 dias, e fica assim, eternamente tentando empurrar o fechamento do negócio com a pessoa. E aí você acaba se tornando chato. Por que você acaba se tornando chato? Porque você está sendo apenas interesseiro. Você não está sendo interessado na pessoa. Então, é óbvio, a pessoa chegou até você num momento. Você fez a oferta para ela. Tendo ela
negado naquele momento, ou tendo até mesmo sumido, não pare de falar com ela. Porém, mude a forma de como você aborda essa pessoa. Então você pode entregar algum tipo de recompensa para essa pessoa, um e-book, um vídeo, um texto, alguma coisa para que faça essa pessoa continuar se lembrando de você. E que de preferência, obviamente, tenha ligação com a dor que ela trouxe para você. Então, geralmente, a gente sabe que as pessoas que compram de nós têm dores bastante similares, né? Entre 3 e 10 dores similares. Geralmente fica em torno de 5, 6. Então já tem alguns materiais preparados nesse sentido para você poder usar nesses momentos. Dessa forma, você reabre a conversa com seus potenciais clientes sem ser interesseiro, mas sendo interessante. E aí a pessoa fala assim, poxa, esse vendedor ele é diferente, ele se importa com a minha transformação, ele se importa com o meu bem-estar, ele se importa com o investimento que eu vou fazer, entende? Então procure ser mais interessante do que interesseiro, porque dessa forma você constrói de fato uma relação diferenciada com o seu cliente. Ele tem uma percepção diferente de você para outros, que geralmente são aqueles caras que só vendem, é o famoso compra, né? Que eu falo muito com o Dalton, meu sócio aqui. Então a gente não pode ser muito do compra. É óbvio que tem momentos que isso é importante, mas principalmente quando você precisa nutrir o relacionamento com esse potencial cliente, o compra não funciona. E aí você se torna o vendedor chato, entende? Então, se prepare. Eu acho que a preparação é muito importante para que você não tenha que a toda hora ficar pensando em alguma coisa nova, diferenciada. Aí você vai atrás de um curso, de mais um curso, né? Você vai atrás de mais isso, mais aquilo, não sei o quê, e não põe em prática em nada, não consegue medir, não consegue otimizar e está sempre frustrado. Então, eu vou até dar aqui um quarto ponto que eu acho essencial para você não ser o cara chato, é justamente ter um processo de venda. Então, se você tem um processo de venda definido, então, por exemplo, vou dar o mesmo exemplo aqui do caso de terapia de casal, tá? Então a pessoa chegou até você e ela falou que ela está pensando em fazer terapia de casal porque ela sofreu um caso lá de traição no relacionamento. Então você já sabe algumas coisas que você pode fornecer para essa pessoa caso ela venha a assumir ou ficar reticente na hora de bater o martelo e topar fazer o negócio, sabe? Então, você pode ter lá um PDF explicando os motivos pelo qual as pessoas traem, você pode ter lá um PDF explicando N coisas que tenham ligação com o mundo que essa pessoa deve estar vivendo através da dor que ela te descreveu, para que ela fale, beleza, eu preciso dar esse passo agora. E essa pessoa que está me vendendo, que no caso é o Fernando, né? O Fernando aqui, ele é o cara que vai resolver a minha vida porque ele não se desinteressou de mim, ele me trouxe informação, ele que não me deixou entrar no esquecimento, entende? Ele desenvolveu um relacionamento de fato comigo como pessoa e não apenas como cliente. Então, quando o vendedor enxerga no cliente apenas como um banco, é natural que ele se sinta o vendedor chato, porque ele sabe que existe um interesse não genuíno por aquela pessoa. Quando você nutre um interesse genuíno pela pessoa, pelo seu cliente, esse sentimento de vendedor chato naturalmente some, tá? Então são 4 dicas aqui, eu dei uma extra a mais, para que você não precise ficar sentindo o vendedor chato, para que você de fato não seja o vendedor chato e para que você tenha mais naturalidade na hora de você fazer o seu processo de venda. E vou dar um 5º item aqui, tá? Para fechar aqui a live. Quanto mais você repetir, melhor você fica. Então, se você tem um processo bem estruturado, bem organizado, que você consiga colocar repetição ao longo do tempo, fica fácil de se desenvolver musculatura para fazer aquilo de uma forma natural e até para você entender, poxa, quando eu faço dessa forma, funciona melhor do que quando faço daquela outra forma. Então, essa repetição é importante para que você primeiro, né, tire o sentimento de vendedor chato para que você consiga ter o resultado que você quer e, óbvio, né, aquilo que você promete para o seu cliente precisa ser entregue, precisa ser a transformação que você diz que vai entregar para ela, tem que de fato acontecer, para que o processo fique íntegro e você, na hora de vender, não fique achando que você pode ser um vendedor chato. Beleza? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui no comentário. Vou me esforçar mais para aparecer mais aqui outras vezes, tá bom? Valeu, um grande abraço.